Bem-vindos a mais um episódio de Construtores de Aquário! Pessoal, estamos de volta aqui no nosso estúdio. Tô aqui com o Marquinhos, tô aqui com o meu amigo Ricardo Rio, Kiusley. E hoje nós vamos fazer uma análise do que nós vimos na casa do Guilherme, né? Os testes que nós fizemos, análise laboratorial da água, responder algumas perguntas também dos leitores, as ações e já amanhã colocar a mão na massa. Beleza? Vamos lá. Todo mundo dentro? Estamos prontos. Joia! Então vamos lá, pessoal. Vamos responder algumas perguntas que viraram frequente nos comentários do nosso canal do YouTube. Por sinal, se você não é inscrito ainda, se inscreva em Construtores de Aquários no YouTube e em Construtores de Aquários no Instagram. Tá bombando o pessoal participando e interagindo com a gente. Verdade. Né? Por sinal, é no Instagram que o pessoal vai poder votar, escolher os peixes depois. E o Marquinhos tem até um recado depois para quem quer participar das próximas temporadas. Joia? Bom, uma pergunta muito comum, que fizeram várias vezes inclusive, e eu vou deixar essa para o Ricardo, é o seguinte, Ricardo, o pessoal tem perguntado, Construtores de Aquário vai ser somente para aquários marinhos? Fala um pouquinho, Ricardo. Temos condições de fazer outras coisas também, né? Outras. Eu acho que... Eu gosto muito de aquário em termos gerais, né? E eu acho que isso é algo incomum aqui. Um belo ciclídeo africano, um plantadinho, né? Um aquapaisagismo. Por que não até um beta, né? Um betinha. Puxa, um aquário maior, bem feito. Jumbo, por que não? Um jumbão. Nossa, então pessoal, Muita coisa. se você é fã de jumbo, se você é fã de plantados, betas, ciclídeos africanos, ou seja, todas as vertentes do aquarismo, quem sabe até um lago, Ricardo? Vamos lá. Olha aí. Então pessoal, vida longa para Construtores de Aquário. Teremos várias temporadas. Fiquem tranquilos que nós vamos abordar todas as vertentes do aquarismo. Cada um aqui tem uma especialidade, né? O seu gosto pessoal, né? Então, pessoal, se você é fã de qualquer vertente do aquarismo, fique ligado porque nas próximas temporadas vocês vão ter condições de participar e conteúdos, obviamente, exclusivos para cada uma dessas vertentes. Fala, Marquinhos. Pessoal, para isso, deixa seu like, curta a gente, siga a gente, divulga o nosso canal para os seus amigos, parentes, os seus Grupo de grupos WhatsApp, grupo do Facebook. E quanto maior o acesso, maior os likes, com certeza a qualidade do Construtores vai estar. Vamos promover o aquarismo, né? Isso, mais patrocinadores e mais audiência, a gente tem condições de fazer um show melhor para vocês. Pessoal, outra pergunta recorrente nos comentários que o pessoal tem deixado em nossas redes sociais é quanto ao tamanho, quantos episódios nós vamos ter nessa temporada. Então vou perguntar para o Kiusley, como é que é o planejamento dessa temporada, Kiusley? Nós temos um planejamento, mas não sabemos se vamos conseguir cumprir. Quando se trabalha com aquário, é muito difícil de falar. Problemas acontecem e se acontecer algum problema, a gente vai estar aqui para falar a verdade, não vamos esconder nada. Nosso compromisso então é mostrar a realidade. Se der algum problema, vazar o aquário, o que acontecer, nós vamos ter que mostrar. Moral da história, não sabemos de nada. Tudo poderá acontecer. Então, fiquem ligados, assinem, se inscrevam no canal, liga a notificação, porque aí vocês vão ficar sabendo quando estão saindo os episódios. Beleza? Outra pergunta recorrente também do pessoal é em relação à participação de aquários novos nas próximas temporadas. E, obviamente que nós vamos ter que escolher esses aquários, né? Mas nós vamos tirar um pouquinho dessa responsabilidade da gente também. Porque esse já foi difícil, né? Foi difícil, né? Vamos tentar... Então, o que nós vamos fazer, pessoal, é o seguinte, tá? Nós vamos abrir para inscrição e essa votação, quem vai escolher é o próprio público. Então, para isso, esteja inscrito no nosso Instagram, que é lá onde nós vamos ter essa interação. Marquinho, fala um pouco para nós como vai ser a participação
de aquaristas que querem ter seus aquários transformados, então, por construtores de aquários. Então, a gente vai fazer a chamada no dia 24, certo? Dia 24 de dezembro de 2021. pra Véspera de Natal? Presente de Natal. Olha aí, que legal. Boa. Então, a partir do dia 24, na sexta-feira, como todos os vídeos saem na sexta, vocês vão estar recebendo. Nós colocaremos um link, certo? Nós vamos colocar um vídeo em todas as redes sociais e publicar um vídeo também, então, no YouTube. Exatamente, mas será pelo Instagram. Tá? A votação aí é a inscrição pelo Instagram. Exatamente. Aí Joia. vai ter o link, você vai poder enviar as fotos, os vídeos do seu aquário e a gente vai fazer a seleção. Como que vai funcionar? Só um breve trechinho para eles. Um spoiler. Tá? Um spoiler. Brief. Vocês vão mandar, diante de uma quantidade X, a gente vai escolher 6, certo? Aquaristas, e vamos avaliar aqui com vocês esses 6 aquários e vai entrar para votação. Isso provavelmente a gente vai emendar com uma segunda, uma terceira, depois vai fazer aquele enxugue de 6, 12, 18, jogar 3 para a escolha do público, um pouco diferente do que aconteceu nesse daqui. Então o público vai interagir com o aquário que vai ser selecionado. Joia. Que legal. Então, pessoal, se você tem o seu aquário, se você quer que seu aquário seja transformado por construtores de aquário, já começa a se preparar, vai gravando os vídeos. Vocês vão ter que convencer, não é nem a gente, é o próprio público que vai escolher o aquário de vocês como protagonista da próxima temporada. Exato. Qual seria o quesito de uma pessoa para ser utilizada pelo construtores de aquário? Tem um único, Qual? seja aquarista. Boa! Legal. Óbvio que numa outra temporada nós vamos ter a abertura também para quem não é aquarista ainda. Mas Né? deixa No eu te futuro. perguntar, É uma Ricardo. ideia. Deixa eu te perguntar, o cara que tem um aquário bonito, lindo, ele pode participar também? Pode. Vai ser mais difícil da gente Mas achar ele o vai que ter que fazer, né? convencer o público a votar porque nele. É. o público vai olhar e vai falar assim, mano, esse aí não precisa de Ele nada. não precisa de transformação. É. Todos podem participar, todos, água doce, água salgada. A gente vai escolher e eu até solto uma aqui. Para não ficar que ele vai ser marinho ou vai ser doce, podemos fazer uma coisa diferente. Diante dos 6 que nós escolhermos, podemos escolher 3 doces, 3 salgados e jogar para o público. Eles vão escolher. Acho uma boa. O que você acha? Pode ser. Isso, Boa. desculpa, eu não combinei com ninguém, tô fazendo agora. O que vocês acham? Acho boa ideia. Pode ser. 3, daí não tem o que ótimo. falar. Vai. Dos 3, o público vai escolher pelo Instagram. Perfeito. Pode Então, ser. pessoal, fiquem ligados. No dia 24 de dezembro, uma sexta-feira, Presente de Natal. presente de Natal, vocês vão poder iniciar já suas inscrições para participar de Construtores de Aquário, segunda Segunda edição. temporada. Muito bem, vamos falar agora sobre o que nós vimos na casa do Guilherme. Sobre o aquário, sobre os parâmetros, o que nós testamos, Algas. as algas, tudo isso aí para o pessoal entender um pouquinho o que tinha lá, o que nos esperou, né? Sobre a qualidade da água. a gente vai Qualidade falar. da água. Vamos falar focar nisso aí agora. Então, a primeira coisa, vou perguntar para o Ricardo. Ricardo, o teste da reserva alcalina, que é um parâmetro muito importante, né, para a saúde do aquário, deu 10,7 DKH. Sim. Tá? O fosfato deu 0,26 ppm e o nitrato quase 23. O Tá? pessoal de casa ter uma noção do que a gente está falando, a água do mar ela tem algumas propriedades, algumas Perfeito. quantidades também de elementos. Então a reserva alcalina seria a quantidade de carbonatos que a gente tem dentro da água, que é um fator muito importante para os animais, para a vida em geral dentro do aquário. E os termos de nitrato e fosfato seria a quantidade de nitrogênio, né, que são materiais Nutrientes, né, que se fala, nutrientes indesejáveis, né? Tá. Então seria mais a sujeira dentro do aquário. Tá. Então a gente está percebendo aí que tem um desequilíbrio, né, dos nitratos e dos fosfatos e que a reserva alcalina está em níveis muito altos. É para o pessoal entender, então, um aquário é um ambiente fechado, né? Não é Sim. não é um recife de coral, né? verdade. Mas o que quer dizer isso aí? Os níveis de nutrientes altos. Seria um apartamento pequeno com um banheiro pequeno com pouca limpeza. Verdade, é isso. muita gente. Muita gente usando. Vai ter muita gente usando. Vai ter cheiro ruim no apartamento, é isso, Vai, Ricardo? Exato. E isso reflete na saúde dos animais, tanto Com dos certeza. corais quanto dos peixes, correto? Perfeito. Isso. E qual é a causa de nutrientes altos, Ricardo? Bom, a filtragem, né? A gente tem vários níveis de filtragem. A gente tem
a mecânica, a química, a biológica, né? Até a gente tem bactérias ali que estão dentro do aquário, por isso que a gente consegue manter um ambiente fechado, a gente consegue manter os animais Mais lá. bactérias seria eu ter mais faxineiras para limpar os banheiros, Sim, é isso? seriam mais Tecnicamente, faxineiras, exatamente. Legal, acho que é boa analogia, usar uma analogia para o pessoal é o que entender, vai né? Vou aplicar isso daí, consumir. Vai gostei. aplicar? Vou aplicar isso, gostei Legal. essa parte É da o que vai faxina. consumir a matéria Sim, orgânica, sim. né? Se Além tiver de poucas outros bactérias elementos. ou poucas faxineiras, vai ficar cheiro ruim dentro do apartamento ou vai Vai, ficar ruim dentro do vai, aquário. vai. É isso? Então nós vimos isso aí lá. Outro fator seria a alimentação em excesso? Alimentação em excesso, né? Ou peixes e animais em excesso. Certo. Então você vai ter que alimentar mais. São vários fatores que causam isso. E o bom aquarista ele Limpeza tem que estar também, né? bem a par de como se faz para manter essa qualidade de água. Então, para o pessoal entender também de casa que está assistindo a gente, uma coisa que a gente tem feito é instruir também o Guilherme, né? E a família dele, o que fazer com o aquário, né? A partir de agora, né? A gente percebeu que tem muita alga, né? Tem níveis de cianobactéria também, então alguma coisa de errado tem lá. E as algas e a cianobactéria impactam diretamente nos corais, né? Não só isso, né? No visual também. Visual, o aquário ele sim. tem que estar bonito, tem que estar harmônico, tem que estar Sim, te sim. trazendo uma beleza, né? Claro. Tudo, quando foge disso é aquela coisa que você fala, poxa, não tá legal. Outra coisa que deu pra gente notar, Ricardo, acho que o Marquinhos pode comentar também, é falta de circulação. Eu escutei dele, por exemplo, existe o registro de descida da queda, né? Da água que vai para o SAMP fazer a filtragem, que ele fecha o registro quase no máximo porque a esposa dele reclama do barulho do aquário. Né? Erro de Isso é algo projeto. bastante comum, né? No aquarismo. Regular o nível do sexto vidro para não fazer barulho. Né? Então, mas isso compromete A eficiência, a da, eficiência filtragem. da filtragem. E é muito comum aparecer no nosso dia a dia pessoas que estão com problemas de nutrientes altos e a primeira coisa que a gente diz é orientar, abre totalmente o registro. Por quê? Porque a sujeira que você está jogando lá, comida, as fezes do peixe, tudo isso tem que ir para o filtro. O filtro ele vai sair do aquário e vai para a parte de baixo, né? Lembra que tem um móvel do Guilherme lá, a parte de baixo que é onde está a filtragem. Se o aquário tem muito barulho, aí é um outro problema, né? É um outro problema. É um problema aí de projeto, que pode Sim, melhorar sim, a dá pra queda, melhorar. né? Hoje em dia dá para fazer a bota de caída com vários recursos. Né? Urso, tem várias coisas. É isso. Várias Então formas. a gente entende o problema do barulho, né? Sim. Mas vai ter que. Mas imagina que um aquário sem barulho nenhum, para mim é um aquário sem vida. Olha aí. Mas dá pra melhorar, né? Dá pra Imagine melhorar. a pessoa Eu gosto do barulho da água, né? Imagina Não da bomba ou de coisa assim. Mas Hein, Ricardo, imagine a família na sala assistindo uma novela e aquele barulho infernal ali também não dá muito certo. algodãozinho. Então Não isso. dá muito certo, né? Mas aí não assiste Protetor auricular. Não, mas aí não assiste a televisão. Então, Tudo mas tem o seu nível aceitável. eu prefiro um aquário que não faça barulho. Que barulho é uma Ou coisa que me menos, incomoda. pelo menos, né? É. Eu Tá? também concordo. E aí eu acho que tem que se pensar no projeto aí então, né? Tira o barulho do rio. Não, isso não existe. Não né? existe, tem que ter um... No Recife de Coral tem muito barulho. Tem. Aí você tá no meio da quebrando. natureza. A natureza. Tá Aí você bom. tá no meio da natureza. Legal. Bom, pessoal, a reserva alcalina, esse eu acho que é um outro ponto importante de citar também. Ela é extremamente importante para crescimento e formação do esqueleto dos corais. Sim. Se ela estiver muito baixa, nós temos problema, e se ela estiver muito alta, nós temos problemas A também. linha é tênue. 10.7, Ricardo, lá, é Alto. alto. Eu gosto de manter entre 7 e 8. Por que você mantém esse parâmetro? Porque é mais ou menos o nível que se encontra na água do mar. Certo. Então a gente vai sempre estar buscando parâmetros semelhantes aos naturais. Tem corais que aceitam reserva alcalina maior, Marquinhos? Tem. Tem. Os corais LPS, por exemplo, gostam de reserva alcalina maior. Sim, até soft gosta. Algumas espécies Soft de softs também. consomem também. Mas já acróporas não gostam disso, Ricardo. Elas gostam de estabilidade, Boa. Boa. entendeu? Então você pode manter ele chegar a um ponto um pouquinho maior, mas ele tem que ser Mas em estável. 10.7 para acrópora já não é muito. Para qualquer animal. né? Tá, ok. Legal. Muito bem, então esse ponto está bem abordado. Pessoal, além dos testes colorimétricos, nós coletamos a água também para uma análise laboratorial, algo mais sofisticado
que nos dá uma visão holística de todo o aquário. Mais abrangente, né? Mais abrangente, né? Que envolve N outros elementos, tá? Vocês coletaram a água lá, Sim. né? Então é interessante vocês olharem um vídeo que está passando aí agora. Essa amostra que foi coletado vai um código de barras em cima, porque ela é anexada com um login que é criado e etc. Perguntaram pra gente, mas não dá para fazer essa análise no Brasil? Até dá, existe essa análise, existe essa máquina no Brasil, mas ela não é focada em aquarismo, né? Sim. E é inviável o preço. Preço O também. preço é né? muito inviável. Preço. Então, o que foi feito essa amostra é um serviço, né? Que se envia para a Alemanha e lá é feito toda essa análise. Então vocês estão vendo aí nas imagens essa amostra chegando lá no centro de coleta, feito um código de barra Escaneado, né? Para saber a origem e a data que está saindo essa água, que horário e que dia ela chega na Alemanha, certo? E de quem pertence essa amostra. Duas amostras, que se Duas. caso errar uma ainda Perfeito. perder ou errar, É. tiver algum erro, tem uma Ótimo. contraprova. Certo. E aí essa análise é executada em equipamentos de última geração, para quem quiser saber mais é uma máquina chamada ICP, e com isso nós temos automaticamente um resultado, então, completo, holístico da parte química e orgânica. É isso, Ricardo? Perfeito. Tá? Bom, o que vocês vão ver aí agora é essa água, essa amostra chegando lá na Alemanha. Vamos ver? Agora nós já temos aqui o resultado do teste da água laboratorial que veio lá da Alemanha. Obviamente isso foi disponibilizado online pra gente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos aquaristas, eles perguntam quanto tempo os testes podem permanecer nesse recipiente. Na amostra, né? Na amostra, perfeito. exato. O que se diz, os estudos dizem que 15 a 20 dias você não vai ter muita variação nessa água, tá? Sim. E é por isso que é feito um escaneamento quando a água sai daqui, quando chega na Alemanha e sai o resultado, porque eles têm condição de executar qualquer compensação de acordo com esse tempo. Mas pelo que eu sei também, eles fazem muitos desses testes e a maioria dos Milhares. elementos que eles testam, eles sabem que vai durar um longo período. Teve testes que eles fizeram em 1 ano e que não alterou. Sim. E outra coisa também, os elementos que são testados, eles são elementos que não são voláteis, né? Exato, Não é eles não testado o modificam, nitrato, né? O ciclo do Exato, nitrogênio não é testado aí, exato. né? Beleza, vamos dar uma olhada então aqui. Ricardo, você que é especialista então nesses resultados laboratoriais, vai dar uma analisada junto aqui e nós vamos tentar identificar através da parte do análise laboratorial química e orgânica possíveis fontes dos problemas que nós temos no aquário do Guilherme. Sim. Vamos lá? Joia. Bom, a primeira coisa que eu vou definir aqui, Ricardo, então é que é um aquário misto, correto? Sim. Tá? Nós vamos trabalhar com aquário misto. O problema, nós vamos dizer que ele tem Ciano, cianobactéria, né? correto? E vamos olhar aqui então metais pesados. Tá? Esse teste mostra pra gente se ele tem algum metal pesado. Metais pesados pode ser um problema para o aquário, correto? Pode ser, ele pode fomentar também a ciano. A cianobactéria ajuda pode. no crescimento. Tá. Então, nesse caso aqui, mercúrio e outros metais, ele não achou nada, tá tudo zero aqui. Mas ele encontrou alumínio. Né? Alumínio 35 microgramas litro de alumínio dentro do aquário. Pelo que eu posso ver aqui, ele está no verde ainda, mas é algo que pode nos mostrar alguma coisa. O alumínio é acumulativo, né? Ele vem proveniente geralmente de uma má qualidade de água de reposição. De água ou da doce. a água que você vai utilizar para Legal. repor em relação à saída, né? Você vai ter a evaporação, então você vai ter que repor a água dele e também para fazer o sal, né? O Certo, sal sintético. Mas você sabe que isso tem um motivo, né? Ele Qual coloca seria? água da rua. Colocar água da rua, com Coloca- certeza ele ele completa com água da rua. Então a gente já sabe de onde é que Será que é falta de provém- orçamento? Por que a pessoa usa água da rua?
Às vezes não orçamento, meu, mas Nós estamos falando de água Comodidade. nós estamos falando de água de torneira, é isso? Isso. Eu escutei isso lá também no dia que nós estávamos lá e É quando eu ele não fiquei tem meio... Ele tem 2 filhos, gente. Eu não- É de arrepiar até o nosso cabelo, né, ô Jeff? Claro. Às vezes não tem outra solução não. e... E eu outra? acredito que ali não é nem a questão de orçamento, porque ele é muito focado também no aquário. Eu acredito mais a falta de disponibilidade de tempo para estar indo buscar Sim. a água. Claro, porque o aquário dele também talvez não justifique ter um sistema de filtragem, né? Num orçamento Pequeno, pequeno, né? né? Sim. Então aí para ele, economicamente, é mais fácil ele ir buscar água, comprar água doce para fazer reposição, né? Sim. Que isso tem que ser feito diariamente, né? Ou a cada 2, 3 dias, depende do reservatório dele. Mas utilizar então água de torneira em aquário, Não, esquece. vocês não recomendam, né? e nem usando um condicionador de água depois, não vai tirar Isso é diferente de um aquário doce, Ricardo? totalmente. Totalmente. O aquário aquário marinho doce tem que você ser uma usa, água extremamente limpa, tratada, zerada. Uma Ajuda água muito, né? laboratorial. É. Ok. Não, livre de elementos, né? Uma água H2O. Livre de metais pesados, De tudo. livre de tudo. H2O. O que H2O. evapora é o H2O. Água pura, entendeu? água pura. Perfeito. E quando você vai fazer o sal, esse sal já tem todos aqueles Então- elementos em dosagens corretas. Correto. Então você isso é só uma vai coisa que colocar- nós temos que ajudar o Guilherme, então. Perfeito. Tá? Sim. Ok? Para manter o nosso trabalho daí para frente E o também. aquário dele bonito. Bom, macroelementos. Mas só pra checar ali, Opa. a gente não tem outros. Só o Não, alumínio só o mesmo. alumínio mesmo. Tá legal. Tá? E o alumínio, eu imagino que a Em fonte níveis seja baixos. tá? Exatamente da água doce, né? Certo. Bom, aí a gente chega nos macroelementos aqui. Sódio, que é algo bem importante, está no nível, né? Tá. Correto. O cálcio, me parece também que está ok. O magnésio, Tá perfeito. tá bem, né? Um pouquinho acima, mas nada demais. Não prejudique nada. Potássio, ok também. Ótimo. Bromo, Todos boro, elementos muito bem sim, equilibrados. estrôncio, enxofre. Então, de macroelementos, a gente pode dizer que não seria o problema esse aquário. Não. Jeff, Não. só para o pessoal um pouco em casa entender, porque isso pode deixar às vezes uma dúvida, tá? Explica esses parâmetros assim, verde, amarelo e vermelho para o pessoal de casa entender. Verde seria a faixa que, pela experiência do laboratório, dizer Tá que ok. são os níveis iguais ao do Recife de Coral. Sim. É isso? Exato. Então, o que essa análise faz é exatamente trazer e dizer assim, o seu aquário é tão diferente nesses parâmetros da água do Recife de E o Coral. verde já dá a ideia do tá ok, E entendeu? obviamente que eles fizeram centenas de milhares desses testes e criaram um padrão e uma faixa de valor Sim. desses elementos e o aquarista consegue ver o meu aquário está fora desses parâmetros ou deve estar dentro. E também vai recomendar as ações necessárias aqui, né? Resumindo, o verde, passagem livre, amarelo, atenção, vermelho, vermelho, pisa ação no imediata. freio Exato. e dá uma Ação olhada no que imediata. está acontecendo. Perfeito. Exato. Tá. Lítio também, o grupo Lítio. de lítio tudo ok. Níquel, Níquel, tudo ok. molibdênio tá 17, ele deveria estar 12, né? Tá um pouquinho alto, mas Isso. ele tá no verdinho ali. Perfeito. Molibdênio é outra coisa que vem na água também. viu? Também, né? Vem bastante. E o molibdênio, pela nossa experiência, também pode ser um dos causadores da cianobactéria. Pode. É um dos gatilhos, talvez, Sim, né? com certeza. Bom, muito bem. Vanádio, zinco, manganês, iodo um pouquinho abaixo, mas nada. Não, tá Tá bem, bem, não tá bem, interfere. tá bem. Outros metais pesados que não são indesejáveis, são consumidos até, cromo, cobalto e ferro. Tá zerado, ok, tudo certo, né? Perfeito. Chegamos no bário, Ricardo. Bário, qualidade de água mais uma vez. Qualidade Isso de é, água. meu, 44, o máximo seria 10 microgramas litro. Então, ele isso vem já na está água da dizendo rua. alguma É. coisa pra gente, né? E aí a gente chega no silício que está dando 120 microgramas litro aqui. Não é muito, né? Ele está num intervalo aí muito bom, mas isso também é outro fator outro elemento que vem na qualidade de água, né? Vem na água Isso da vem rua. na água da rua, Ricardo. Vem muito, vem muito. 90% do problema aí acredito que é devido a ele completar com a água da rua. Então ou nós, uma vez ou outra, né? Porque ele falou Tá. que ele vai até as lojas quando ele comprar, não mas tem, tem Mas Acabou o estoque dele, ele não vai sair correndo. Então, mas dependendo, Jeff, a concentração desses elementos
na água, porque ela pode vir uma concentração X hoje e amanhã ela pode Com vir certeza. outra. Dependendo da Varia concentração, bastante. se colocar ali meio litro dessa água ali no volume de aquário dele, já É o pode suficiente. desestabilizar tudo. Então, usar a água de torneira vocês não recomendam? Jamais. Ok. Jamais. Nem Joia. de torneira, nem de ar-condicionado, nem da chuva. Nem da né? chuva. Então, água de reverso Ricardo, quando eu tenho silício, bário e alumínio, fazendo uma análise, a probabilidade é muito muito alta, alta de ser... disso tudo tá vindo da água de reposição. A gente pode até ter um equipamento de filtragem, mas ele não está trocando os elementos, ok. entendeu? Usando uma resina de boa qualidade, tudo isso. Exatamente. Tá. Se preocupar com a qualidade Tá da água. passando. Joia. Tá passando. Vamos agora dar uma olhada na parte orgânica desse aquário, então. Perfeito. Certo? Então já, mais uma vez eu forneci os dados aqui que é um aquário misto, que ele tem cianobactéria e vou dizer para ele puxar os resultados de fosfato do teste CP e ele vai fazer uma interação com toda a parte química junto com a parte orgânica para a gente ver se tem algum outro problema no aquário. Então vamos dar uma olhada aqui. Carbono inorgânico, que é o principal carbono responsável pela calcificação dos corais, né? Percebemos também que está dando alto, né? 35, deveria ter 27, né? Exato. Certo. E aqui o carbono orgânico, que é o carbono que alimentam as bactérias, Sim. altíssimo, né, Ricardo? 17,85. Ele Isso- tem que estar no máximo 4. Bem no vermelho. Isso o que acontece? O pessoal começa a colocar o carbono orgânico para ajudar o aquário a consumir os Carga orgânicos. orgânica. Carga orgânica. Aham. E aí a gente não tem essa medição, Só né? que existe um limite para usar, é isso, Tem, né? a gente precisa E o de limite é 4 baixo, miligramas litro e aqui a gente está com 17. O que acontece, Ricardo? Então fala pro pessoal, quando eu doso além do que a capacidade bacterial do aquário de consumir esse carbono orgânico? Você vai fazer com que essa capacidade orgânica consuma além do que a gente consegue Consuma controlar. oxigênio da água, Também, tudo. eu tenha mais nitrogênio, ou seja, Carbonatos também, ela vai consumir Certo, mais. certo. Você perde um pouco o controle do e aquário. bactéria é uma coisa que é incontrolável, né? Totalmente. Não dá pra Ela não controlar. para. Não para nunca. Nunca. Deu comida, Ela vai consumir. ela vai consumir. É. E vai se multiplicar. Exato. Hoje em dia, com Ou seria mais gente dentro do apartamento aí. mais gente dentro do apartamento. É. E hoje em dia a gente tem... Todo mundo usa carbono, né? Até mesmo em produtos. Para melhorar... Até ração, né? Até ração. Comida para coral, eu já vi carbono na composição Bastante, já também. fiz até testes E aí na se minha você superalimenta ou dosa fontes de carbono, né? Isso já é comum, vodka, vinagre, açúcar, sendo dosado no aquário para reduzir os nutrientes, mas aí passou um ponto, né? Você cria um problema. Você recomenda essa caipirinha no aquário? Olha, eu vou te falar que a esses níveis nunca. Caipirinha só pro aquarista, eu diria. Exato, então. fica isso? mais fácil. É mais É. fácil. Com açúcar ou adoçante, Ricardo? Poxa, açúcar vai subir mais, né? Vodka com açúcar aí é dobrado a Nossa. dose, né? Jóia, então a gente já viu que tá altíssimo isso aqui. Verdade. Então nós temos que tirar isso do vermelho, porque está no vermelho lá. Sim. Né? Consequentemente, baixando o carbono orgânico, o carbono total vai baixar também, que deveria estar em 31 e está em 53. Esse é o equilíbrio dos carbonos, né? Uhum. A gente está com o inorgânico alto e o orgânico alto. Então Sim. não tem como dar o E aí, total baixo. comparado, então, Ricardo, hoje já é muito sabido que uma das grandes fontes da cianobactéria é o desequilíbrio então, entre os carbonatos, o nitrogênio e o fósforo, né? Sim. O fosfato. Um dos grandes... E a gente vê aqui um desequilíbrio total entre os três. É o que faz com que ela apareça na grande parte Dos aquários. dos aquários. É. E outra coisa que a gente tem que perceber também é que o carbono orgânico vai fazer com que as bactérias se promovam, né? Sim. Cianobactéria é um tipo de bactéria. Então também atrapalha para a gente tirar a ciano que tem cianobactéria. lá. Então a gente vai ter que abaixar esses níveis Sim. para conseguir ter sucesso no aquário dele. Fazer o equilíbrio, né? Manter o Não só equilíbrio isso, entre esses três. abaixar- Proporções, né? Não, não nas só devidas proporções, proporções. mas o carbono orgânico está em níveis muito altos. Muito ele alto. tá atrapalhando. E, bom, o outro parâmetro que nós temos aqui é o nitrogênio, então, que deu 12,45, é bastante alto. O Ele nitrogênio deveria é estar com sujeira propriamente dita. 1,3. E o nitrogênio nesse nível aqui é extremamente prejudicial, principalmente para SPS, né, Ricardo? Para qualquer tipo de animal, né? É sujeira,
é o esgoto, né? É a parte que a gente não quer dentro do aquário. Sim. Logicamente a gente tem que ter um nível, tanto que aqui que ele pede para você ter 0,4. Para quê? Para alimentar aquelas bactérias que são benéficas, que estão lá ajudando. Agora, se eu tenho muita sujeira, eu não consigo, né, ter uma quantidade de bactéria e aqui, saudável. Ricardo, como esse teste está calculando o nitrogênio total, nós temos o parâmetro que a gente faz geralmente o teste no aquário, que é o NO3, o nitrato, né? Sim. Então, se o nitrato é 3 moléculas, O resto né? é amônio e nitrito. Isso, então eu poderia dizer que esse valor aqui de 12,45 multiplicado por 3 seria aproximado o nitrato que ele tem no O nitrato aquário que ele dele. tem. Então esse aquário tem um nitrato próximo de 35 a 40, então. Alto. É um nitrato alto, né? Sim. Ou seja, toda aquela troca gasosa que a gente falou, superalimentação a e gente o carbono orgânico que compõe esse problema. A gente vai ter que fazer bastante troca d'água, Tá. fazer com que Sem água da rua. sem água da rua, fazer a nossa filtragem ser mais eficiente. Eficiente. Melhorar Né? a circulação. Circulação. Mais porque- rochas. Mais Mais rochas. rochas. Mais rochas, é isso? Sim, sim. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, que a quantidade de rochas é muito pouca pelo aquário. Ele tem um aquário baixo, né? É difícil você botar, né, fazer um layout de rocha ali com bastante rocha. Vai ser pouca, mas para a litragem do aquário vai Mas ser deve ideal. melhorar bastante esses Não há parâmetros. dúvida, não há dúvida. Joia. Ricardo, mais alguma recomendação aqui que você tem? Não, aí tá ótimo. Tá ótimo, ó. Deu Reserva alcalina 9,51. 9,51, né? Isso, que está bem próximo do que a gente mediu. Tá perfeito, já sabemos como Já é que sabemos tá. o que fazer da parte química e orgânica do aquário, então. Perfeito, ajudou muito. Bom, pessoal, vamos fazer então um breve resumo do que a gente viu no aquário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Circulação, Skimmer, skimmer, o que mais? SUMP, SAMP. Hidráulica. A bomba a gente vai utilizar a mesma dele, isso daí já tá certo, tá? ok. Parte do móvel, vamos reencapar ele, usar a mesma estrutura e recapar as portas. colocar portas novas e Já a lateral e a traseira nova, então. Exatamente. Que Já, monta em cima da estrutura. já foi passado isso pro dá para marceneiro. montar, dá para fazer uma em cima daquela estrutura. Já falamos com o Marcelo vai fazer a estrutura em volta do móvel e vai Perfeito. aproveitar a coluna dele, a base dele, né? Tá bom? Kisley, e a luminária? A luminária, é bom a gente fazer uma medição com o par meter, que é o equipamento que mede a quantidade de luz que entra. Tá. E tem alguns problemas na luminária, não é só essa a questão da quantidade de luz que entra, mas é a questão elétrica que está perigosa também. Tá feio lá no Santos. Tá muito feio. É porque a controladora está perto, próximo da água, né? Então, se tiver um transbordamento ali da água, Para ter furto. um curto-circuito lá E a tá muito fonte fácil. dela é tem, aberta. Tá. ele tem criança, tudo. Sim, sim, E sim. outra, em relação ao que a gente tinha falado do barulho, é muito importante que a gente coloque uma luminária que não tenha tanto barulho. Existem luminárias no mercado hoje que não tem tanto barulho, não tem ventoinha, então bem Perfeito. silenciosa, existe Boa. dissipador de calor. Boa. Então eu acho muito importante a gente pensar em todos esses Ó, detalhes. eu acho que aquela luminária, pro que a gente está usando de coral lá, eu acho que ela até supre. Eu acho que a gente tem que dar uma checada lá, a gente leva. Vamos medir, vamos ver se... e aí qualquer Mas pela tua coisa- experiência, acho que tem que trocar. Eu já. acho que tem que trocar. Eu vou fazer o seguinte, então, a gente vai levar o par meter, Ela tá no gatilho, a a gente luminária. faz a medição e aí a gente tem certeza do que a gente está falando. Como Para é não ótimo. ficar só no visual. Perfeito. Mas ela tá indo, tá? Lá a gente vê. Bom, pessoal, nós já temos todo o nosso plano de ação, o que fazer. A ideia é amanhã, 8 horas da manhã, na casa do Guilherme. Suadeira. Dormir cedo, hein? Hã? Dormir cedo. Vocês acham que nós Fazer vamos levar tudo muito amanhã. tempo isso? Para fazer toda a transformação, ou iniciar a Muito transformação? suor e muita lágrima. Isso que Nós a gente vai quatro. gastar. Ah, meu, é trabalhoso. Nós temos um problema lá, hein? Espaço. Espaço. Verdade. Pequeno. É. Mas cada um pega a sua Nós vamos parte. ter que cada um revezar, faz sua então. parte revezando, enquanto Nós vamos um ter que descansa, revezar. faz isso aí. E nós Não, temos experiência. mais um problema. Ah. Kinai, Que nada. correndo pela sala ali. Hora da mamadeira. Ele correndo, eu acho que não é o maior Ah, ele problema. correndo não, porque ele não sai ainda. Porque aí a gente não consegue ficar quieto. O coelho do Guilherme também vai estar lá passeando pela verdade, sala. verdade. Bom, pessoal, nos vemos amanhã, de manhã cedo, na casa do Guilherme. Nós já vamos aqui agora fazer o nosso checklist de todo o equipamento que nós vamos ter que levar, que é bastante coisa. Verdade. Hein? Então,
amanhã, mão na massa. Beleza? Vamos embora. Pessoal, até amanhã na casa do Guilherme, a gente metendo a mão na massa. A melhor parte. Joia. Nos vemos! Para o pessoal saber, agora a gente vai medir o par para ver a intensidade dessa lâmpada, dessa luz que a gente usa pro aquário, para a gente colocar uma outra lâmpada e tá um pouco semelhante, senão queima os corais. Isso aí. Então vamos lá, Kilsley, mede o par pra gente. Marquinhos, faz um favor pra mim, vai desmontando o SAMP pra gente ir agilizando. Boa. Por favor. Ó, Ricardo, tá dando entre 30, 37, 40, meu, eu tô achando muito baixo. Tudo bem que é coral mole, né, mas pro que a gente quer, o que a gente quer fazer no aquário, eu acho Perfeito. muito fraco, hein? Mas tá mantendo, né? Tá Então, mantendo os corais estão... mole, né, meu? Mas Os corais moles tá mantendo. Mas quando a Quanto é gente- que tá na superfície aqui? superfície tá dando 70, Mais alto um pouquinho. 80. 80 é o nosso máximo. É. Tudo bem. Bom, pelo menos a gente consegue manter alguma similar, dar uma melhorada. Ô, Ricardo, Perfeito. Opa. eu acho que tem um problema aqui, cara. O que aconteceu? Problemas não são bem-vindos. Deixa eu te falar. Com o Marcelo, a gente tinha combinado dele fazer a estrutura em volta, né? Sim. Só que eu acho que tá com Fazer um acabamento aonde? Ixi. Madeira tá com cupim. Tá louco? Brinca não essa hora, filho. Sério? Com cupim não dá, meu. Tem criança aqui, o aquário. Olha aqui O por aquário é dentro. pesado. Olha aqui. E a gente não viu no dia, cara. E é bem na madeira de estrutura. Esse móvel tá condenado. Ó. Não dá. E se tiver que trocar só um braço desse, a gente não sabe se o cupim pegou em outra parte. Eu acho que vamos ter que agilizar isso o mais rápido possível para não atrasar nossas filmagens, cara. Então, Você sabe se deixar. o Marcelo já tá com a medida disso vamos daqui? ter O Marcelo tá, acho que já até terminou a parte de acabamento. Ela não ter tempo suficiente. Liga pra ele, verifica se ele fez alguma coisa, cara, mas vai ter que agora produzir outro aqui. Não dá pra ficar com isso daí, não. É arriscado a estrutura do móvel, pô. Tá. Você liga pro Marcelo? Você fala com ele? Não, liga o seu. Então daí, Troca dá o uma celular ideia. aí, eu vou falar com ele. Eu vou parar aqui, nem vou desmontar isso daqui então. Tá bom. Eu vou ligar lá Se então. tiver que desmontar pra depois eu montar pra fazer o móvel. Vamos ver o que a gente vai conseguir com ele primeiro. Só que Quantos dias? 3 dias. 3 dias? Ele não vai. É, meu, 3 dias para ele fazer um móvel? Se ele já fez as portas, de repente ele pode usar no móvel. E orçamento? Não, aí A gente tem orçamento pra isso? Você vira com ele lá agora. Ainda com ele? Pedir na faixa? Não, vê se ele consegue fazer alguma coisa pra gente lá nessa parte. Tá bom. Orçamento a gente não tem. Fala com Você o que é o celular. garoto do orçamento, É, dá pra fazer tá tudo, com- agora o móvel ficou pra trás. Usa o nosso nome lá e vamos conseguir Usa o na nosso nome. faixa. Vamos ligar pro Marcelão então. Liga lá pra Vamos ele então. Tá feito. Jeff, O que foi? deu bucha. Tá brincando, né? Como assim? O móvel tá com cupim. Cupim. Isso vai atrasar tudo. Pior que tá. Nós combinamos de entregar sexta-feira os episódios e colocar no ar. Tá curto. O Guilherme devia ter falado que tava com cupim, né? Ele sabe que a gente ia trocar aquela parte lá. Se ele tivesse falado pra gente. Será da que ele estrutura. viu, cara? Não sei. Ah, mas se tá soltando pó daquele jeito de cupim, normalmente ele Cara, limpa isso. cupim assim, esse aquário pode cair no chão, velho. Então, mas é isso que Nós nós temos que trocar esse móvel aí. Mas o Ricardo foi lá ver isso daí, cara. Ferrou. Isso, Eu esperar não sei o que vai acontecer. Marcelo, ele foi lá conversar. Vamos esperar pra ver o que ele vai decidir lá com o Marcelo lá, porque até então, segundo ele, falou que tava fazendo só as portas, talvez já estaria pronto. Só o que vai inverter ali agora. Quantos dias pra fazer um móvel desse completo? Normalmente 15 dias, 15, 20 dias. Sem chance. Sem chance. Tamo ferrado. Boa tarde, e aí Marcelão, Ricardo, tudo bem? Opa, Ricardo, como é que vai? Tudo bem? Tranquilo. Você já terminou o acabamento do móvel do Guilherme? Tô finalizando aqui, acho que a última peça. Porque aconteceu um inconveniente aqui, a gente estava dando uma checada no móvel, meu, apareceu um monte de ponto de cupim, bastante mesmo. Meu, a gente tá pensando em mandar fazer um outro móvel.
Me diz uma coisa, você consegue aproveitar esse acabamento que você usou aí? Sem chance, né? Porque as medidas internas vão ser completamente diferentes do que tem lá hoje, né? Eu preciso fazer toda a estrutura nova, né? Perfeito. O problema é que a gente tá zero orçamento, meu amigo. Você consegue fazer alguma coisa pela gente, meu? Esse daí tá fogo, a gente não consegue bancar esse móvel. Justa nessa época do ano, vou ver o que eu consigo fazer por vocês aí pela nossa parceria e amizade. Poxa, valeu, meu amigo. Vai ajudar bastante. Marcelão, quanto tempo você consegue fazer esse móvel? Olha, eu preciso de uns 15, 20 dias mais ou menos. 15, 20 dias?